Bem-vindos a mais um Fórmula Cast. Hoje esse episódio tá pra lá de especial. A gente tem uma baita convidada. Vai ser uma aula incrível, tenho certeza disso. E a gente está gravando aqui dos estúdios da Fórmula, ao lado do Mercado Público, na Avenida... Uruguai 155. Não programei a minha mente, minha Zélia, para lembrar do endereço. Gente, aproveitando, nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe a nossa página, a Fórmula que oferece vários serviços, vídeos para quem está querendo expandir mais o seu negócio também, isso é extremamente importante, mídias sociais, podcast. E estou aqui com meu parceiro hoje, incrível, Cássio, bem-vindo. Obrigado pela essa apresentação. Fórmula aqui na Uruguai, então, 155. Ainda não temos parceiros aí de patrocínio, né? O pessoal que quiser patrocinar o nosso Fórmula Cast aqui, a gente vai ficar muito feliz, né? Em estar aqui representando a tua marca e expandindo cada vez mais, né, essa marca aí para todo o Brasil e nesse canhão aqui que é a Fórmula Cast, né? E queria já pedir aqui para o pessoal também, né, para te falar, né, como é que é o teu arroba, pra gente colocar lá, né? Eu, Eliane, sou da Transmutar e Desenvolvimento Humano, então com ênfase em Enagrama, PNL, mas hoje a gente vai estar aqui para aprender com a Zélia sobre PNL. A gente vai ter uma baita de uma aula, gente, então acompanhem, assistam, compartilhem com os amigos de vocês, com as pessoas, a rede de contatos, porque eu tenho certeza absoluta que esse podcast vai trazer uma baita de uma abundância para a nossa vida, não é mesmo, Zélia? Vamos conhecer a nossa convidada, Cássio? Vamos, bora lá. Então, a Zélia, ela é especialista em PNL e tem várias outras especialidades. Eu diria que é muito mais fácil a gente perguntar o que ela não sabe do que o que ela sabe, porque é muita coisa. Porque a gente olhou o currículo dela, a gente viu o site, né? Depois ela vai falar um pouquinho do trabalho da empresa. E a gente olhou o currículo e a gente ficou, não, se a gente ficar lendo o currículo aqui, sem ela falar, a gente acaba o programa em 1 hora, lendo o currículo. Exatamente. Imagina. Zélia, tá contigo. Fala mais para nós, para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, sobre a tua história, sobre as tuas formações. A Zélia tem muitas formações, inclusive no exterior, já esteve aí com os grandes programadores, né, várias pessoas de referência, inclusive da PNL, da biodança, tem várias coisas aí e a gente quer te conhecer melhor. Eu quero dizer, Eliane e Cássio, que é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, né? Eu estou muito feliz e muito à vontade de estar aqui, de falar um pouco, mas a gente aprende com todo mundo. Tudo é troca. Uhum. Não existe eu sei e você... Não é assim que acontece no universo. Né? Sempre tudo é troca. Sim. A gente aprende a cada instante. Aprende com uma criança. Aprende com o guarda da rua. Aprende com todos. Né? A vida é uma aprendizagem constante. Nós vivemos ao mundo para aprender a amar e para aprender a servir o próximo. É o que eu acredito. Né? Então, eu sou Zélia Vilarinho e como eu estava falando com vocês antes, eu comecei como professora e me apaixonei. Tudo que eu faço eu me apaixono. Quando eu vou para a cozinha cozinhar, eu estou apaixonada de fazer comida, acho o máximo. Quando eu estou sem empregada que tem que limpar a casa, eu me apaixono limpando a casa. Para mim tudo é maravilhoso. Que bacana. Assim. Se entrega, né? Eu me entrego e aprendi assim com a humildade dos meus pais. Eu acho que eu devo muito a eles. Meu pai era muito positivo, uma pessoa que via todo mundo o lado bom. Ele dizia, a gente sempre tem que olhar o lado bom das pessoas. Meu pai sempre repetia isso, né? E a mãe era muito da oração. Então eu desenvolvi muito minha espiritualidade com a minha mãe. Quando no interior, eu morava no interior, não tinha televisão, não tinha rádio. Quando não dava para trabalhar,
ela lia a Bíblia para a gente desde pequeno. Então, eu sabia a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, sabia a Bíblia. Sabia decorar. Só que muitas coisas eu não entendia, eu sempre me perguntava, né? Porque uma criança de 4, 5, 6 anos não entende muito. Exato. E assim foi minha vida. Então, aí era o que dava para fazer. Eu fiz a formação de professora primária. Fui estudar em Soledade, eu sou de Espumoso, que amo a cidade de Espumoso. Fui estudar em Soledade. E daí depois eu comecei a lecionar e com isso eu comecei a fazer faculdade em Juí, de férias, fazia faculdade de férias, então fiz primeiro ciências físicas e biológicas, depois fiz pedagogia, pós em pedagogia, e aí que eu conheci a biodança, que aí eu vim a Porto Alegre, pela primeira vez eu vim conhecer Porto Alegre com 20 e tantos anos, aí eu vim a Porto Alegre e era a primeira maratona, o módulo de biodança, na formação com Rolando Toro, o criador, que é um gênio. Ele não está mais no nosso plano, mas ele está ainda por aí. Com certeza. Desculpa, assim, agora eu vou chegar em vocês duas, assim, que eu sou um cara que sou um admirador da PNL, né, e tudo, mas eu não conheço profundamente, assim, como vocês. E eu gostaria que tu me explicasse um pouquinho, assim, Zélia, como é que funciona essa questão da biodança, no que consiste, qual que é o diferencial de uma dança normal, assim, comum, né, para a biodança, assim. A biodança significa bio-vida, dança da vida. Então, são movimentos, existem, eu acho que mais de 300 movimentos, com músicas específicas, e já foi pesquisado pela Universidade de Leipzig, na Alemanha, as escolas, porque eu tenho escola de biodança também, e há 30 anos, e foi estudado assim, os efeitos da biodança para o estresse, né? Que é um dos maiores problemas das pessoas. E eles fizeram assim, não sei quantos mil testes, e não conseguiram perceber todo o bem que a biodança faz. Tira da depressão, abre a mente. Hoje, eu trabalho mais com o transformando-se, que eu usei as técnicas, muitas técnicas da biodança, mais outras coisas, e criei um curso. Criou o teu método? O meu método, porque a Caixa Econômica me pediu um trabalho especial para os gerentes e diretores da Caixa. Então, ela disse, faça um curso, Zélia, arruma um curso para essa gente. Eu pensei, tá, eu vou pensar. Aí eu fui dormir, de noite, na madrugada, estava pronto o curso. Levantei, peguei a caneta e escrevi. Foram 4 dias, e de lá para cá foi um sucesso. Fui até na China da Transformando-se. Sério? Né? Nas empresas, muito nas empresas, né? Nossa! Ela muda toda a química do cérebro, né? Porque ela trabalha o afeto. Trabalha 5 linhas, 5 potenciais humanos, né? A gente chama de 5 linhas de vivência, que é a primeira vitalidade, que é rápido de alcançar a vitalidade. Você caminha 1 mês e já se sente mais vital. Sim. São exercícios específicos para a vitalidade. Aí trabalha a segunda linha, a sexualidade, que é todo o princípio de prazer. Não é o sexo, mas todo o princípio de prazer. Então, mas você está trabalhando, nem sabe que é sexualidade, porque é uma integração, é sistêmico. A terceira linha é a criatividade, que existe muita dificuldade das pessoas trabalharem a criatividade, se sentem que não conseguem. Existem crenças também. As Isso, crenças. Exatamente. Mas não é uma realidade. Todos Aliás, nós nascemos pode criativos. ser uma realidade criada pelo homem, mas não é assim. A gente nasceu criativo, o que acontece que a gente foi nós somos muito. desestimulado, ou aconteceram coisas, fatos, enfim. A criança é muito criativa. Exato, Muito. exato. A escola bloqueou muito. Exato. Né? Eu tenho até uma história de uma amiga minha que... aquela questão, né, de, não faz arte. Como assim não vai fazer arte? Né? A arte é o que enche os olhos da gente, assim, não faz arte, daí tu já começa a encaminhar isso, né? É verdade. Então, a terceira linha é a criatividade. A pessoa nem sabe que está trabalhando com a criatividade, porque são todos exercícios com música. E trabalha menos a parte, o córtex,
Durante a aula, que dura 1h30, não trabalha muito o córtex cerebral, trabalha mais a região hipotalâmica das emoções. Você entra para dentro. Límbico. Límbico e hipotalâmico, porque você tem que entrar para dentro. Sim. A mudança só se dá dentro, não é fora, né? Aí trabalha a afetividade, que é o amor indiferenciado pelos seres humanos, ou o amor par também. A compaixão, a gratidão, todos os sentimentos bons, né? E a transcendência, transcender o ego. Então, eu me lembro que eu tinha um ego tão grande, porque a gente é educada para ter o ego. Tu tem que ser melhor que os outros, tem isso. É aquela coisa da comparação até, né? O teu vizinho tem tal coisa, você tem que ter também. Aquela coisa de que ser estimulado também, né? Existe um estímulo de ser melhor. E no interior é muito forte isso. E eu me lembro, assim, às vezes eu fico um pouco com vergonha, assim, do meu ego. Sim, isso tem muito a ver com desconstrução também, né, Zélia? A gente constrói algo e acha que aquilo é imutável, né? E ao transcorrer da vida, a gente acho que vai numa transição. A gente aprende. Aprende e muda, e tem que mudar, né? Sempre. Eu acho que e muitas vezes a gente aprende que aquilo é uma verdade absoluta. Que como uma religião, forma. Como religião, quem não era católico ia para o inferno. Isso. Exatamente. Era assim, né? Coitado dos índiozinhos, antes de chegar aqui, né? O pessoal lá de Portugal, o pessoal todo ia para o inferno antes, né? Exatamente. E aí a gente... e a última linha é a transcendência, transcender o ego. Só que aí eu pensava, não, a gente não tem que ter ego. Aí eu fiz um outro curso. E a biodança me transformou todo o meu corpo. Meu corpo não é o que era hoje. Era totalmente diferente. Com a biodança eu transformei meu corpo. E eu tive o maior número de alunos de biodança do planeta Terra. É mesmo? Era muita gente. A cidade, quando eu comecei na biodança espumoso, todo mundo fazia biodança. Então o pessoal do interior trabalhava o dia inteiro na lavoura. Na época da enxada, trabalhar com bois, né? Sim. E aí iam para a biodança e levava a família inteira. E os pais ainda diziam, quem não fizer a biodança não casam com a minha filha. Sério? Só eles diziam, porque eles mudaram a forma de ver. A biodança é muito aberta, né? É maravilhosa. E foi um processo bem interessante, né, Zélia? Porque eu também sou do interior, da roça mesmo, né? Eu vim da roça, então... Você é da onde mesmo? Interior de Antônio Prado, na Serra. Ah, legal. E a gente sabe o quanto tem algumas crenças muito fortes, algumas questões muito também daquela coisa do ter que ser forte e o se permitir fazer, falando isso, assim, que as pessoas se permitiam, isso é muito... É muito da tua essência, do que tu transmitia, né? Da diferença que tu fazia. Porque a gente sabe o quanto que às vezes é difícil as pessoas quebrarem esses padrões, se permitirem. E eu falo por eu mesma, assim, eu demorei muito tempo para aceitar e me permitir passar por um processo de autoconhecimento, de buscar, porque eu entendia que isso aí era, né, os outros que tinham que buscar. Comigo tá tudo certo, eu tenho que ser forte, tenho aquela coisa do tenho que me virar, tenho que dar um jeito, eu não preciso disso. Era essa cultura. Exatamente. E tudo depende da cultura da região. E como é que conseguiu, assim, né, lá no início, conseguir introduzir isso que eu vejo hoje em Porto Alegre, 2024, se essas conversas de PNL hoje, por exemplo, de coach, todo mundo pensa que coaching, né, claro, tem alguns profissionais aí que a gente sabe que desvia um pouco, mas todo mundo tem a ideia de que isso não é uma coisa que estão tentando pegar teu dinheiro, né, não vai te levar a nada, ainda existe isso, e tu conseguiu transformar a ideia de uma cidade, né, no interior, com uma coisa totalmente nova. Me explica como é que tu conseguiu introduzir isso na cabeça desse povo. Todo mundo ficava chocado, porque ia para a biodança de noite, não tinha mais lugar, ninguém dizia que ia, não tinha lugar, aí ofereceram a Câmara de Vereadores, e aí lotava. E aí desde da mulher do juiz, e o juiz, e os presidiários, e as empregadas domésticas, aquele da rua, todo mundo era igual. E as crianças, aí na época só podia, criança não podia fazer, porque só adultos. E eu quebro todas as regras, sempre fui assim. Não,
Bora lá. A criança tem que aprender a conviver com o adulto, como não? Exatamente. Tem que conviver com os adultos. Por que eles são só com, vão fazer só com crianças? Tem que saber que a pessoa, a idade, eu tinha pessoas de 80 anos, aí começou uma coisa maravilhosa. Pessoas com mal de Parkinson se curaram. Tanto que foi depois colocado numa revista italiana, uma revista científica italiana, esse trabalho. Aí que me convidaram para ir para a Itália, onde estava morando na época. E eu fui num hospital da Suíça com ele trabalhar com mal de Parkinson. Mas aí a gente descobriu... Incrível, ela tem muitas histórias, tem muitos... Mas o incrível que não sou eu, o que eu descobri. É o vínculo amoroso. Sim. Toda cura começa com o coração. Não existe, eu curo, eu sou importante. Eu colaboro quando eu entro no campo quântico e com muito amor. É só o amor que cura, é o coração. Então, aí começou com o mal de Parkinson, as pessoas, nem todos se curaram, porque a pessoa precisa ter fé. Ela precisa querer a pessoa também, que se cura, o mestre está dentro dela. Estar aberta, ela acreditar. Estar aberta, acreditar. E aí, depois disso, então, começou com... aí eu tive mais uma pessoa que foi para a biodança. Na verdade, eu atendia individual e não era psicóloga ainda. Eu vim fazer formação de Rolf em Porto Alegre. Ia lá, mas na verdade, hoje eu entendo, não sabia nada. Aí eu entendo que eu aplicava tudo. E as pessoas se curavam. Então, a pessoa foi lá, não tinha mais... Meia parte do corpo, assim, o braço... Era um senhor do interior, de origem alemã, não conseguia falar bem o português, eu não conseguia mais vestir a manga da camisa, estava tudo em carne viva, um lado do corpo já, porque a esclerose lateral amiotrófica é uma doença que afeta a musculatura do corpo, né? Então, ele foi se atender individual, e eu não conhecia nada de nada. Eu era uma criança perto do que eu tenho, da minha idade de hoje. Eu disse, não, você vai melhorar. E comecei a conversar e ele acreditou em mim. Não fui eu que curei. Ele acreditou que eu ia curá-lo. E o médico tinha dito para ele, em Passo Fundo, que ele tinha no máximo 2 anos de vida. Eu disse, não, bobagem. Isso aí você vai ficar bem. E aí eu levei ele na biodança. E aí, como ele tinha aquela mão gelada, fria, para que as pessoas, era turma muito grande, para que os alunos não rejeitassem, eu colocava a música, que era ainda, como é que era não era CD, era vinil. Sim. Aí eu colocava a música e rápido pegava naquela mão dele, né? E pegava na mão. Aí, um mês que ele estava fazendo biodança, a gente foi na praça, ali em frente a uma praça, uma praça linda. E aí eu disse, vamos caminhar de noite, domingo à noite a gente fazia. Vamos colocar a mão nas árvores, vamos sentir a vida aqui, né? E eu ia mostrando para ele. E ele contava depois, que até naquele dia quando ele foi, ele sentiu que alguma coisa correu no braço dele. Em 8 meses recuperou todo, até então era incurável. Ele recuperou todos os músculos do braço, da perna. E segurou o neto no colo, naquele braço, para mostrar que ele tinha se curado. E aí eu fiz uma tese em cima disso, né? Porque eu estava terminando também a minha formação em biodança. Aí foi assim, foi lindo, um trabalho assim, lindo, de muito amor, sabe? Porque tem uma coisa comigo que eu nasci assim, para mim não tem... raça, não tem pobre, não tem rico. Para mim, o ser humano, eu olho para as pessoas, enxergo a alma da pessoa, e isso que me importa. Não importa o que os outros dizem, importa o que eu sinto. E a gente é único, né? Cada um é único e maravilhoso. E depois, com isso tudo, eu passei para a biodança, né? E fui trabalhando, aí fiz a escola. E aí Aí você abriu a escola aqui em Porto Alegre ou lá em Espumoso? E depois, sim, você comentou, depois eu vim a Porto Alegre, quando eu me mudei para cá, e tenho até hoje a escola de biodança. Olha a história, né?
A gente ia lá pra PNL, né? Mas olha o que a gente... Ainda nem chegamos. Nem chegamos na PNL, olha só tudo que essa mulher já fez. Nossa, que coisa linda mesmo, assim, de entrega, de amor, de cura. Nem sei. Não, mas tem muita gente maravilhosa nesse mundo. Coisa linda. Tem gente que faz muito mais que eu. Muito. Tem pessoas lindas nesse mundo. Bom, mas é por mais gente assim que faça pouquinho que nem tu, então, né? Porque se esse pouquinho que tu tá dizendo que tu fez, nossa. Já faz uma baita diferença. Então, Espumoso ficou conhecido no mundo da biodança. Então, as pessoas, muitos não sabiam onde é que ficava o Brasil, mas sabiam onde ficava Espumoso. Foi interessante. Isso contado por Rolando Toro, que é o criador. Capital da biodança no Brasil. Hoje tem facilitadores aqui no Brasil maravilhosos. Depois com a PNL, eu deixei um pouco a biodança de lado. E tem muitas pessoas dando biodança, tem escolas maravilhosas aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil todo. E se dedicam muito à biodança. Então, eu assim fico torcendo que dê muito certo, porque eu me dediquei mais à PNL. Então, como eu conheci a PNL, aí eu conheci a PNL e comecei, eu pensei, o que é isso? Pois é, e da biodança, daí como é que foi para... Quem que te disse a primeira vez para te fazer um curso? De biodança? Não, depois da biodança, assim, para vir a PNL. Eu estava na escola, fazendo escola ainda, né? Rolando Vinho, era aqui em Porto Alegre, na Rua Chile. E eu estava... E aí eu vi os alunos comentando sobre PNL, está chegando no Brasil, e é novo, e sabe? Comentavam sobre PNL. Eu pensei que estranho, parece bom. E eu quieta. Eu era muito tímida, eu não falava. Eu fiz as faculdades, eu não abria a boca para fazer uma pergunta para os professores, de tão tímida que eu era. Não falava. Eu tinha vergonha, não sei se era vergonha, era timidez mesmo. Então, quando eu não entendia alguma coisa, eu não perguntava. Eu chegava em casa e ia pesquisar o que era aquilo. Né? Porque eu sempre fui muito estudiosa. Desde pequena, no interior não tinha luz, e então... tinha que dormir cedo. Sim. Para você que morou no interior, mas eu fui muito antes. E meus pais não queriam que gastasse, como é que era? Lampião? Querosene. Querosene. Lampião, não queriam que eu fechava bem a porta. Até porque era uma época bem mais difícil, nossa, restrito. Muito mais difícil. E eu fechava bem a porta para poder ler e estudar. Estudava escondido. E de dia eu não podia estudar, tinha que trabalhar. Então, desde muito cedo, né? Para mim, assim, a melhor coisa do mundo era quando eu tinha um tempinho para estudar. Estudava tudo. Começando pela Bíblia. E foi assim a minha história, né? Então, não foi assim fácil. Quando as pessoas dizem, não posso... meus pais eram de origem, assim, humilde e... batalhadores, mas era tudo muito difícil, então... Quantos irmãos? Não eram muitos, eu fui a última, era 7 irmãos. 7. Mas mesmo assim, bem difícil, assim, de conseguir as coisas. Sim. E eu sempre trabalhei para poder estudar. Aí eu me formei, comecei a trabalhar, que foi uma vitória, me achava o máximo. Então, quando... Determinada, né? Também. Eu tinha certeza. Aí a gente volta, né, para hoje, assim, que as pessoas, elas dizem que não tem tempo, que não podem, que... Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Desculpa, existem diversos, assim, pra gente. Pô, mas tu não tinha luz, tinha que trabalhar quando criança, né? Para estudar, tinha que arrumar um tempinho para estudar ali nesse intervalo entre... ter luz e não ter luz, né, e ter que estudar escondido. Estudar escondido, né, para poder usar um lampião, e aí a pessoa dizer assim, não, e hoje assim que a gente tem internet, tem Google, tem cursos gratuitos, então é só querer. Exatamente. É verdade. Então, a partir daí, eu me lembro que era a biodança mesmo, não era um preço acessível, acho, mas quem é professora e ganhava, eu era só contratada, então não ganhava muito.
Então, eu não podia almoçar num restaurante. Ao meio-dia eu comia um sanduíche, vinha de ônibus, voltava de ônibus. Mas, assim, da minha natureza, eu não sei de onde veio, se eu nasci assim. Nada que aconteceu eu achei difícil. Eu achava tudo bom, achava tudo certo. Fazia parte do processo. Olha, se eu te levar isso nunca reclamei, eu achava maravilhoso. Levando isso para o Eneagrama, provavelmente seja um determinado perfil que a gente desenvolve a nossa personalidade lá na primeira infância e que provavelmente nessa tua vivência, enfim, tu foi potencializando esse determinado perfil. Que ele tem uma tendência a olhar as coisas pelo lado mais positivo. E aí isso dá essa energia para não ir para o negativo e daqui a pouco travar. Eu acho que isso veio do meu pai. Pode ser também. A minha mãe era muito religiosa, mas o meu pai era sempre alegre. E sempre, para ele, tudo era fácil. De certa forma, você modelou ele desde Eu modelei. criança. Eu acho que eu modelei a parte religiosa da minha mãe, era muito bondosa, e a parte positiva do meu pai. Para ele, tudo ia dar certo, sempre. E nada eu achava ruim. Sim. Eu achava que era natural tudo isso. Tinha que caminhar 5 quilômetros para ir na escola. Namora. Nesses 5 caminhava 10 por dia. A gente vai encontrar uma coisa para brincar no meio do caminho, vai dar tudo certo. Tudo é aventura. Nada, eu nunca tive um brinquedo na vida. Na época não tinha, né? Então, eu já tive. Espiga de milho eram as minhas bonecas. Você é de outros tempos, né? Não, mas eu usava as espigas de milho como boneca. Isso a gente via bastante, e brincava é verdade. Olha a criatividade, né? Exatamente. A criatividade é fantástica. Era o que tinha, eu queria brincar. Hora essa, queria né? brincar, então vou usar com certeza, com certeza. Era muito e aí assim foi indo. Eu conheci a PNL e pensei, pois é lá que eu vou. Nunca tinha andado de avião. Mas olha... Onde é que era o curso, São Paulo? Era em São Paulo. Ia ter curso em São Paulo. Disso, né? Acho que era a terceira turma. Era um final de semana e era uma fortuna. Até pouco tempo, a PNL era um praticamente $5.000, né? O Master $5.000 também. E, naquela época? Já hoje já é um valor expressivo em dólar, imagina. Naquela época, então, o que representava, né? Eu peguei o avião, imagina, comprei o avião sem saber nada. Eu perguntava. E quieta como eu era. E fui fazer. Fui num hotel que era de 5 estrelas, né? Porque era lá que a PNL, eles davam PNL na Sociedade Brasileira. Ainda era com o Gilberto Cury, tinha a ex-esposa do Grinder, eu fiz com ela também, e tinha Olha só. Tinha mais um que era psiquiatra que dava junto, como é que é o nome dele? Alan Ferraz. O Alan Ferraz. Já ouvi falar. Aí eu fiz com ele, é a terceira turma. Eu chegando no Brasil. E eu fui lá, fiz no final de semana. E assim uma fortuna. Professora. Aí eu voltei. Sabe como é que é a cidade do interior? A gente aprende a ser muito correto. Tu tem uma dívida, tu paga aquilo. Tu jamais vai deixar de pagar. Tu não pode não ter uma roupa, pode não ter aquilo que é mais bonito, mas a dívida tu paga. É o teu nome, né? É honra pagar as contas. Tu não compra o que tu não pode. Isso, perfeito. Tu só gasta o que tu pode. Sim. Então, eu fui no Banco do Brasil. Abri uma conta lá. E o gerente, eu disse, eu quero fazer um curso, eu não tenho dinheiro, mas eu quero fazer. Eu preciso de tanto. Aí peguei o dinheiro da passagem de avião, dinheiro do curso, que era muito caro, no final de semana. Eu tinha para aquele final de semana. Sim, imagina. E aí fui. Fiz o curso, me encantei. Não entendi nada, mas me encantei. O primeiro não entrou muito na cachola, assim, foi mais ou menos. Mas as pessoas fazem a Practitioner Master e pensam que sabem, não sabem. Sim. Hoje eu sei que não sabem. Sabem em teoria. Teoria não faz parte de você. Um conhecimento. Aí, mas eu estava encantada. Eu sempre me encantava. Assim. Aí eu voltei. Um mês depois começava o Practitioner. Fizeram toda a propaganda. Pensei, e aí era pior, não era mais em São Paulo, era no Rio, em Itatiaia. Aí tive que ir a São Paulo. E fui. Peguei mais dinheiro emprestado. Fui a São Paulo de avião.
fui até, peguei um ônibus, fui até um determinado lugar, tive que pegar um táxi para ir lá no meio do mato fazer a formação. E era 2 vezes, era 15 dias mais 15 dias. Ah, não era... Saiu uma fortuna para mim, uma fortuna, que eu tinha que trabalhar quase 1 ano, acho que, para pagar. Mas eu comecei a trabalhar bastante com Rolfing. Então, eu lecionava de dia, manhã, tarde e noite. E sábado e domingo eu trabalhava com Rolfing o dia inteiro. E curava as pessoas, eu ouvia as pessoas, não sei se era o Rolfing ou o que era que curava, mas eu ouvia as pessoas. Sim. E as pessoas iam se curando, com depressão, e aí um vinha outro. Depois, eu sempre digo, era a fila de INSS. Todo mundo vinha de todo lado, queria que eu atendesse. E eu trabalhava muito, chegava a dormir atendendo às vezes, até madrugada. O que é o Rolfing? Vocês ficam falando grego aqui para mim? Isso é uma técnica de PNL, o Rolfing? Não. Trabalha na musculatura, meu Deus, me fugiu o nome agora, mas trabalha no corpo. Trabalha com... É um tipo de massagem, não é bem massagem, que trabalha colocando o corpo no lugar. Se ele mas assim, pela musculatura e tal, tu deixa a pessoa ali. Só que eu não trabalhava só isso. Eu ia falar. Eu trabalhava a energia. E o mental, eu visualizava, na época, não tinha nenhuma técnica ainda, visualizava a pessoa, visualizava saindo tudo aquilo que não era dela, iluminava com a luz divina. Era como se fosse um reiki. Mas eu não sabia nem que existia. E as pessoas se curavam. Se curavam. E principalmente porque acreditavam. Sim. Sabe que até essa questão assim da gente controlar a nossa mente, de a gente acreditar, isso é incrível. Eu tinha uma conhecida minha que ela passou 7 anos lutando contra um câncer. Eu diria que até ela não passou lutando porque ela acreditou até o final que ela não ia morrer. E ela assim, era muito positiva e aí curava e voltava e enfim. E ela nunca, assim, foi muito difícil, era muito difícil ver ela triste. Ela sempre estava alegre, sempre estava acreditando. Assim, e ela teve todo esse tempo, porque ela não desistiu, ela trabalhou muito o mental dela. Muito, muito, muito. Nossa mente tem um poder incrível, assim, incrível. A Zélia sabe melhor que eu, né, o quanto a gente tem. Eu sempre digo que o céu não é o limite, mas a nossa mente pode ser, né? Pode ser o nosso limite se a gente não conseguir. Mas o que me impressiona na Zélia é essa questão de acreditar antes de ter aquilo, né? Porque a pessoa ir fazer um curso de uma coisa que ela desconhece, né? Assim, totalmente uma coisa nova, de novo. A pessoa tem que estar muito aberta e acreditando que aquilo vai dar certo. E olha onde a gente está hoje, né? Com todo o trabalho que ela já fez e faz. É muito legal essa questão de tu acreditar desde sempre, assim. Acredito no ser humano, muito. E aí, continuou a minha vida, eu fiz a PNL, fiz o Master Practitioner, e eu sou, meu metaprograma é uso. Não sei se você lembra do uso. Não, esse até não me recordo. São os metaprogramas, tem a pessoa que é uso, e que ela faz acontecer. Tem a pessoa que é conceito, e ela tem tudo na cabeça, os conceitos. E ela tem a cabeça assim, porque a energia está toda aqui. Chamam de nariz empinado. Na verdade, a pessoa de nariz empinado não existe, porque ela é uma pessoa muito pensante, e ela pensa muito, nem sempre realiza, mas pensa. Perfeito. Então, numa empresa, numa organização, tem que olhar para as pessoas, selecionar o lugar certo, porque não existe pessoas ruins, ou existem pessoas que estão no lugar errado. E que muitas vezes nem elas sabem. Eu fui a prova viva, que eu lutei muitos anos atuando numa área que não era não era o meu perfil, de fato. Claro que eu tinha algumas coisas da minha personalidade que me levavam me motivavam, não me deixavam desistir. Quando eu gerei essa consciência, eu entendi. Por isso que hoje as pessoas me perguntam, Irene, você voltaria para a CLT? Eu digo, não. Por quê? Porque hoje eu entendo que a minha sistemática ela é outra. Eu trabalho muito mais hoje.
Os metaprogramas teus. Tem que Exato. ver os teus metaprogramas, teus sistemas representacionais e colocar a pessoa no lugar certo. Exatamente. Isso eu tenho trabalhado bastante nos atendimentos que eu faço também. Hoje mesmo até estava conversando com o pessoal, entende a tua sistemática. Não vai pela sistemática do outro, porque às vezes alguém diz, não, mas como é que tu não é moderna, não tem um aplicativo para acompanhar tal coisa? Gente, para mim funciona papel e caneta, eu sou visual e sinestésica, eu tenho que pegar, eu tenho que mexer. Eu converso com as pessoas mexendo nelas às vezes, né? Eu tenho que ter ali não vai funcionar. E às vezes a gente não sabe e fica lutando contra a gente mesmo, não tendo resultados às vezes, não conquistando o que a gente deseja por não ter essa consciência, né? A maioria da separação dos casais, o do desentendimento dentro das organizações, é por não saber o mapa do mundo do outro. Tem o dele e é o dele que está certo. Dos outros, quem não pensa e não age como ele, pensa que está tudo, que a pessoa não serve, que a pessoa... E não é nada disso. Cada um tem um perfil e tem que seguir esse perfil, né? Exatamente. Às vezes a gente olha para a vida assim e parece que tem um roteiro a vida, né? As pessoas, elas nascem, aí vão para a escola, daí depois da escola segundo grau, é faculdade, é casamento, é filho, aí trabalha a vida toda, né? Ali um CLT, e se aposenta e morre. Não, e quem não segue o roteiro é diferente, né, Zélia? Provavelmente você também já foi julgada por ter toda essa tua trajetória, por arriscar e não seguir talvez o checklist, eu sempre digo checklist da vida. Aquele padrão que é da sociedade. Com certeza. Eu nunca... É interessante isso também. Nunca me importei com a opinião dos outros. Não... eu acho que eu me expressei mal. Não foi uma boa palavra que eu coloquei. Eu entendi. O que os outros dizem de mim... Não afeta... Eu nem ouço. Nem chega até mim. Porque cada um... Eles são livres para pensar o que quiserem. Exato. Porque o mapa deles é diferente. E claro que eu ouço a opinião dos outros, que as pessoas têm opiniões maravilhosas, mas a meu respeito... Sim. A meu respeito. E eu gosto muito de ouvir as pessoas. Mas assim, se chegam a fazer críticas, eu não percebo. Não chega porque eu não percebo. É a frequência vibracional. Isso, que vocês estão logo tanto para falar sobre isso. Eu não sei se nós temos tempo determinado. Tem bastante tempo ainda. Temos 22 minutos. Gente, já passou esse tempo. Nossa Senhora. É que eu já tô assim, ó, eu já tô encantadíssima, já fiquei na semana passada conversando, a gente conversou um pouco, eu, a Zélia e o Maurício, e eu fiquei muito conectada, assim, e, nossa, a gente tem muito, é que vocês também são muito especiais. Vocês passam uma coisa maravilhosa. Que bom. Matamos a nossa curiosidade. Tá bom. Que bacana. Aí eu fiz neurolinguística, logo comecei a atender os compratistas. Eu sempre fui muito ação. Outro metaprograma meu é ação. Eu sou uso, ação, uso. Quando eu vejo uma coisa para fazer, eu não chego a pensar, eu tenho que fazer. Eu já fui, eu já faço. Perfeito. E eu fiz o practitioner, que era bem puxado, e comecei a atender as pessoas de casa, as pessoas que chegavam, tem isso, vem aqui, vamos trabalhar isso, eu estou com dor de cabeça, vamos tirar isso aí, né? Eu estou muito depressiva, estou muito em depressão, tomo medicamento e não está fazendo efeito. Vem aqui, vamos trabalhar isso, vamos tirar essa depressão agora. A causa raiz, né? Sempre na causa raiz, a crença, né? E, então, eu comecei a aplicar e comecei a ganhar dinheiro, que daí ia pagando as minhas contas. Sim, ia acertando as contas com o gerente do Banco do Brasil lá. Abençoado esse homem também, né? Eu nunca mais vi esse homem, mas abençoado. Eu fiquei 10 anos, tudo que eu ganhei muito dinheiro, tudo que eu ganhei. Eu ia fazer mais cursos e mais cursos. Eu era assim, uma fome insaciável de saber mais sobre. Então, eu comecei a fazer os cursos todos, e aí comecei a descobrir Buenos Aires, que era o primeiro instituto sul-americano, e lá que iam os americanos dar curso, chamavam todos os americanos, né?
o Bailey, o Roger Bailey, que criou os metaprogramas dentro da PNL. Daí eu fiz com o Roger Bailey, fiz com na comunicação, não me lembro o nome da criatura, era lá da Pensilvânia. Fiz também em Buenos Aires, e aí fiz com o Robert Dilson, fiz toda a formação de novo. Tudo que eu tinha feito no Brasil, eu fiz lá várias vezes com o Robert Dilson, que é um dos criadores do Practitioner, realmente. E o Master, todo o material que eu uso dele. Por que eu me identifiquei com ele? Porque ele era muito espiritualizado, muito espiritualizado. E eu acreditava em Deus. Para mim, Deus é presença pura. Sim. Eu acredito muito que nesse momento, todos nós estamos com o Espírito de Deus, que é o Criador, que se chama Espírito Santo, cada um está com. E a sabedoria não é minha, é Ele que está interagindo. Por alguém que precisa ouvir isso, está precisando ouvir. Sim. Então, para mim, Ele é presença. Sempre que eu peço, eu sou atendida. Sempre, sempre, sempre. Tudo que acontecer, tudo que eu preciso vem a mim. Na hora certa. Sabe que uma coisa que eu passei a observar mais os movimentos do universo e a entender que nada por acaso. Que eu era muito cética também nisso. Não e tal. Só que quando a gente começa a pensar e analisar, de fato, e eu passei por uma situação também mais profissional, alguns anos atrás, antes de fazer o meu processo de mudança, de carreira e tudo mais. E naquela época eu fiquei bem chateada, triste comigo mesma, porque pegou uma parte uma dor minha, que era da questão de me sentir incompetente, enfim. E naquele momento eu não entendi. Um tempo depois eu fui entender. E aí eu passei a observar mais esses movimentos do universo. Sempre. E hoje eu observo. Ontem até uma mentorada minha me pediu para olhar o material. Ela disse, dá uma olhada, o que tu me sugere, enfim. E eu olhei e me veio uma sensação assim, eu disse, é assim, 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 na minha opinião é isso. Eu estou sentindo que não é para ti, porque você está muito mais avançada do que isso, enfim. Eu disse, eu passei a respeitar mais o meu sexto sentido. O teu sexto sentido é o Espírito Santo. Quando eu aprendi, eu estudei profundamente, depois disso, eu estudei muito o Chico Xavier. Se vocês... Que para mim ele é um iluminado, né? Muito iluminado, muito. E aí eu comecei, hoje tem o Rodrigo Silva, que ele é alguém que quer saber mais sobre tudo que existiu, é com ele. É no YouTube, não sei se você já viu. Nunca vi, não. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu fico horas de noite, até madrugada, ouvindo... Mas ele é voltado sempre ao espiritismo também, que nem o Chico, ou não, nada a ver? Não, ele fala sobre tudo, sobre quem é Deus, a Santíssima Trindade, quem foi Jesus, como todas as religiões, ele entende de tudo, ele viajou pelo mundo. A pessoa que eu vi até hoje, que mais sabe sobre as questões religiosas. O Rodrigo Silva? Rodrigo Silva. Eu acho que eu já vi isso. Ele é moreno. Ele é um historiador, né? Ele e ele assim, fala muito sobre a Bíblia e explica todos os livros, os evangélicos apócrifos, né? Tudo. Já vi, sim, é muito legal. E outra pessoa que eu escuto muito, que eu gosto muito, que acompanhou o Chico Xavier durante 21 anos, que foi o... Como é que é o nome do vice-presidente hoje? Do vice-presidente... Nossa, aqui é o... Alckmin. Mas o nome dele é... Geraldinho Lima. Eu tenho que lembrar. Associar. Geraldinho Lima. Eu escuto ele horas também, porque ele conta toda a história de Chico Xavier no mundo, então... E Zélia, me diz uma coisa, agora vem a parte da frequência. Essa relação com a espiritualidade, enfim, isso tem relação com a nossa frequência? Eu acredito que sim. Quanto mais conectado, mais eu acreditar, mais eu tiver aí meus...
quanto tempo nós temos, porque eu para falar isso é importantíssimo. Talvez tivesse que fazer um podcast só disso, porque é muito importante. Tá associado PNL, frequência e espiritualidade. Palavra. Como você fala. Com as crenças. Com as crenças. Tem uma frequência vibracional. A frequência de Deus, diziam que era 963. Hoje, você vai no YouTube e olha, 999. Frequência do universo, que é a mesma frequência do Criador. Então, nessa frequência, você escuta, não tem palavras, escuta aquela música, e você entra numa outra frequência, onde você alcança tudo o que você quiser. Porque nós criamos a realidade. Perfeito, perfeito. Tudo. Não acontece nada na nossa vida que não foi nós que criamos, com a nossa palavra, mas a palavra veio da crença. Então, o que é PNL? Programação Neurolinguística. Não tinha falado ainda. Né? Então, programação, a gente programa mesmo, né? Nós temos os nossos programas. Às vezes a gente traz programas ou uma memória genética dos nossos ancestrais. Eu fiz também pós-graduação em neurociências pela PUC. Ah, legal. Essa é a minha próxima, tá no meu radar. Esse ano não tenho como fugir. Quer dizer, aliás, não quero fugir, porque é bem importante. E aí, então, eu percebo assim que tudo que você viveu antes, 9 gerações passadas, nós trazemos uma memória genética. E aí, nós fomos gerados, né, também. Eu sou contra o aborto 100%, não 99%, 100%. Acho que vida não se tira, é um dom de Deus. E então, a criança vai crescendo, e o que os pais vivem, a relação dos pais e o amor que existe, a comunicação deles, a criança recebe tudo. Desde o primeiro dia. Está ali, está recebendo toda aquela informação. E aí a criança nasce e ela vai nos 6, 7 anos de idade, mais ou menos, mas nos 2 primeiros anos é que formam os metaprogramas, 2 primeiros anos de vida. E nesse tempo, onde ficam todas as memórias e as crenças mais fortes, onde depois ela só repete. Depois dos 7 anos, praticamente, tudo o que acontece, ela só vai repetindo as memórias, que eu chamo de prisão. Então, as experiências que nós temos na vida, desde o nascimento, antes vem, mas de quando foi gerada até os 6, 7 anos, é onde a criança recebe, tem as experiências e nós chamamos de traumas. Na psicanálise, tem pessoas, fala de fraturas, que é a mesma coisa. São nomes diferentes para a mesma coisa. Vários caminhos diferentes, que todos eles são válidos, mas que têm a mesma coisa. Sim, o mesmo significado. E esses traumas, às vezes o trauma para os pais não foi nada, foi uma palavra. Mas a criança, não é que foi um trauma, a criança interpreta a realidade. Não é aquilo que ela interpretou nessa idade. Às vezes não foi uma coisa ruim, mas ela interpretou como uma coisa ruim. Ela fica prisioneira daquela experiência e fica para o resto da vida. Dificilmente ela sai daquela prisão. Então ela fica tendo muitas prisões, como as coisas boas também estão todas aí, né? Mas as prisões que ela cria, ela vai criar o sistema de crenças dela para a vida toda. De vez em quando, por alguma situação, ela se liberta, mas dificilmente. Então, eu passei hoje, de 5 anos para cá, eu acho que dei um salto quântico muito grande, porque eu percebi que não existe pessoas preguiçosas, não existe pessoas ruins. Tudo eu entendi quando Jesus disse: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Para mim ficou muito claro. Eu chorei quando eu entendi. Eu estava num grupo falando e de repente me corriam as lágrimas. Foi tão forte a emoção. Quando eu entendi, parece que abriu a minha mente e eu entendi naquele momento. São programas mentais. Nós só seguimos nossos programas mentais. Então, o que eu faço com a PNL, sabendo de tudo isso? Tem
coisas maravilhosas dentro da PNL. Por isso que tem que fazer muitas vezes PNL, o practitioner principalmente, porque as técnicas é 5%. Sim. O entendimento de tudo e introduzir isso de tal forma que se torna a nossa vida, a forma de ser, a nossa frequência vibracional é ali. Buscar as crenças que você tem, que é um sistema de crenças. E tua vida vai ser o teu sistema de crenças. Nós somos o nosso sistema de crenças. Cada um é o seu sistema de crenças. E nem mais nem menos. É realmente o seu sistema de crenças. Então, o que eu faço na PNL? Eu trabalho o sistema de crenças. Eu vou na origem. Sempre, sempre. Eu ensino tudo. Os mínimos detalhes de tudo, porque eu nunca mais parei de fazer curso de PNL. Desde há 37 anos, eu continuo fazendo como se fosse o primeiro dia, quando não entender E sempre nada. tem uma coisa nova, né? O entendimento novo, não é novo, mas você entende, vai abrindo tua mente, vai abrindo. E a frequência vibracional é quando você limpa as tuas prisões e você se ilumina. Ou tem outro nome, pode ser iluminação, pode ser evolução, e pode ser o fim do sofrimento, porque você nunca mais, depois de entender isso aqui, vai julgar qualquer ser humano. Você não julga mais ninguém. Sim. Porque você entendeu. Abre tua mente. E aí o que fica quando você não tem mais nada contra ninguém? Fica aquilo que nós somos, que cada ser humano é. Não eu, todos. Exato. O amor. Isso está em potencial dentro da gente. Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Não sou eu que estou dizendo. E cada um, né, Zélia, está lutando com as suas dores. Com as suas dores, por isso o sofrimento, muito sofrimento. Por isso que muitas vezes a gente vê gêmeos, cada um com a sua personalidade. Porque cada um vai interpretou a mesma situação, a mesma vivência, mas de uma forma diferente. E dependendo dos sistemas representacionais. Porque o visual vê, isso. O auditivo ouve. E o sinestésico sente. Às vezes eu digo para as pessoas, o esquizofrênico, ele vê coisas, o visual vê coisas, o auditivo ouve do além, e o sinestésico sente como se estivesse pegando nele. Então, tudo tem explicação. Quando a gente entende tudo isso, a gente percebe que a vida é maravilhosa. Eu caminho todos os dias, faço pilates todos os dias, às 6 da manhã, e depois eu caminho na praça. Eu moro ali perto do Iguatemi, na Indianápolis, e aí eu levanto cedo e vou caminhar na praça, e aí eu fico olhando a natureza, os pássaros cantando, e eu penso, tudo perfeito. Meu Deus, obrigada por tanta maravilha que você nos deu. E pela oportunidade, né, a gente às vezes não agradece, vivendo isso, né? É o que eu sempre falo, acho que isso tem muito a ver com a gratidão também, né, a gente ser grato por tudo, porque no momento eu falo pra minha esposa assim, que tu já é vitorioso, no primeiro segundo que tu acordou, tu já é vitorioso. E as pessoas, elas não entendem isso. Porque assim, tu te acordou, tu já tá adiante de muita gente que não acordou. Que né? E que nunca mais vai acordar. Que nunca mais vai acordar. Ou vai, né? Mas não nesse plano, né? Sim. Mas tu ficou de pé. Cara, outra vitória. Tu abriu os olhos, outra vitória. Tu respirou, tu enxergou, enfim... São, assim, em 5 minutos de vida, no mínimo 100 vitórias. No mínimo, assim, bem por baixo. Então, cara, se tu não for grato, assim, tu ser injusto com esse ser que nos criou, e né? tudo é como a gente leva as coisas. Eu me identifico com a Zélia nessa questão de ver o lado positivo, também tem essa tendência. E esses últimos dias têm sido um pouco cansativo para mim. Eu realmente estou com uma carga mais excessiva, assim. Mas eu, conversando com uma amiga minha, eu disse, eu não posso reclamar, porque eu pedi isso. Eu me coloquei nessa condição. As nossas escolhas determinam o nosso destino. Se eu estou assim, é porque eu busquei isso. E tá tudo certo, vambora, vocês vão ver. E alguma coisa que parece sofrimento é o maior presente que o Criador nos dá pra gente dar um salto. Exatamente. É aquela situação que eu comentei que eu demorei para entender. Naquele momento eu sofri, resisti, enfim. Depois eu entendi.
caracas, universo, entendi. Se não é no amor, é na dor. Tu estava querendo me mostrar o que eu precisava as pessoas fazer. buscam mais na dor. E tá tudo certo. Por isso, Exato. se você não aprende no amor, vai aprender na dor. Vai na dor. Eu aprendi na dor. Por amor. Naquele momento. E por amor, o Criador nos ama. Nunca nos abandona. Nós é que nós criamos uma barreira. Está sempre disponível, sempre a nossa volta, né? Sempre querendo nos ajudar de qualquer forma. Então, eu tive uma experiência que eu acho que o Maurício disse, fala isso. Interessante, eu sempre fui muito devota. Só o microfone. Sempre fui muito devota a Jesus, né? Sempre rezei o terço, a Deus. E nunca me liguei aos anjos. Nunca fui ligado muito aos anjos, porque não sei, talvez não ouvia, ou a gente só ouve o que quer, né? Seletivo. E os problemas aparecem, todo mundo tem, porque o planeta Terra é um planeta expiatório, a gente vem para evoluir. Ai daquele que não busca a evolução. E aí eu estava com um problema não comigo, mas familiares, e eu estava sofrendo muito com isso. E eu de noite eu pedi, meu Deus, com tanta fé, eu pedi com tanta fé, me ajude, eu não sei o que fazer mais. E foi na madrugada, assim, estava quase clareando o dia, quando eu percebo as coisas. Apareceu 2 cavalos brancos e 2 cavaleiros. Um era menor e o outro bem maior. Aí, com os olhos da mente, né? Eu sempre visualizei muito dos olhos da mente. E aí eu olhei para o cavaleiro, era um lugar lindo, era uma energia que deveria ser o paraíso. Era lindo, eu posso fazer um quadro, pintar um quadro daquilo que eu vi faz uns 5 anos, 6. E esses 2 cavaleiros, o menor, eu disse, pelo amor de Deus, me ajude, eu estou precisando muito. Engraçado que nesse nível, a gente conversa, mas não tem voz, mas entende tudo. É como se eu estivesse falando como nós aqui agora. E ele me olhou e disse, não é comigo, é com ele. Eu estava no lado. O menor estava assim, e o outro estava assim, bem, eu estou vendo assim. Disse, é com ele. Eu olho para ele e disse, então, pelo amor de Deus, me ajude. Eles não tinham asa, anjo não tem asa. Eu já sabia disso. E ele me disse, ele falou comigo e disse, eu vou te dar. E me alcançou uma espada de luz. E eu peguei a espada de luz. E aí eu disse, pelo amor de Deus, vem comigo. Vem me ajudar. Ele disse, eu te dei o que tu precisa. Essa espada de luz vai te ajudar sempre. E eu nunca contava para ninguém, porque eu nunca fui de falar muito das coisas. Agora que eu estou falando mais ultimamente. E realmente, o problema na semana seguinte tinha sido resolvido. E um dia, depois de alguns anos, faz um ano, eu contei para uma pessoa iluminada. Eu vi o arcanjo, eu não sabia que era o arcanjo Miguel. Era assim, foi o arcanjo Miguel, então, que você viu. Ele era o dobro do tamanho, era um homem muito grande, de branco, então os 2 de branco, cavalo branco também, que é uma metáfora, né? Porque as coisas podem vir em forma de metáfora. Até por questão também do nosso entendimento, né? O nosso entendimento. Né? Daqui a pouco vai ver outra coisa que tu não vai associar nada, né? E aí depois de anos, mas eu me lembrava daquilo, que eu fiquei uma semana, parecia que eu flutuava no chão. E aí ela, tu viu o arcanjo Miguel? Nossa, ele te deu a espada, Zélia. E em seguida veio a pandemia. E aí eu comecei, todas as noites, eu fazia orações, 2 horas de orações, e começou a entrar gente no grupo. Meditações, orações e meditações e orações. E todas as noites tinha 700, 800 pessoas me seguindo, porque as pessoas estavam com medo de morrer. E aí vinha. E aí, sempre no final eu colocava a oração do arcanjo Miguel, ajuda-me. Aí eu até cheguei a pensar que o arcanjo veio para que eu pudesse ajudar essas pessoas. A espada seria as orações, não é uma espada, é o símbolo de luz, de batalha contra o mal. O medo é o mal, né? Sim. Então,
É isso que o Maurício disse, fala isso. Então, eu estou terminando com isso, mas PNL tem tudo para falar em frequência. Nossa. Na próxima. Perfeito. Ó, Maurício, fica aí o compromisso de trazer a Zélia mais uma vez aí, aqui para o podcast. Né? Convite feitíssimo. O momento que quiser voltar, que a gente está de portas abertas, vai ficar muito feliz de receber de novo, porque olha o que rendeu essa conversa. Não, eu nem vi passar. Né? E assim, a gente conversou e realmente parece que nem passou uma hora, né? Já passou uma hora? Já. Tá fechando aí os... Vai fechando agora, incrível, né? Eu sempre é assim comigo, né? Eu sempre peço que eu não gosto de roubar o tempo dos outros, né? Essa preocupação, né? Mas eu espero que para alguém tenha ajudado. Com certeza. Mas agora vamos fazer só um jabazinho no final aqui. Fala um pouquinho do teu instituto, como é que funciona o teu trabalho, para te achar, como é que a gente te encontra nas redes sociais, se tiver site, enfim. Os próximos Nós temos cursos o site, também. O próximo curso vai ser em início de abril, fim de março, início de abril, que é o Practitioner. Eu vou dar em duas formas diferentes. Online, ao vivo, e quem quer assistir depois também fica gravado um ano. E também os mesmos que estão fazendo online podem fazer presencial também. E são para iniciantes ou já avançado? Não. O Practitioner é para quem está começando. A pessoa depois do Practitioner nunca mais vai ser a mesma. Eu não tenho dúvida. Eu trabalho, a minha grande missão, meu propósito, minha missão, é que as pessoas que passam pelos cursos transformando-se o Practitioner, e tem muitos outros, temos muitos cursos, é chegar no nível pelo menos 3 de consciência, porque existem 5 níveis de consciência. O primeiro nível é as pessoas que são psicóticas, essas pessoas que não têm nenhuma consciência de nada. O nível 2, menos, são aquelas pessoas que reclamam de tudo, que acham que o mundo é culpado, que Deus não existe, que estão sempre sendo perseguidas, que reclamam o tempo todo. O 2 mais, elas é a maioria da humanidade. O 2 mais. Elas horas estão negativas, horas são vítimas, horas está tudo positivas. Bem. Elas oscilam. Elas oscilam entre estar bem ou estar para baixo, estar que tudo está ruim, né? E o 3 já são pessoas que já evoluíram bastante, né? E não vê mais o lado negativo, elas acham que tudo dá certo, tem compaixão, gratidão, amor, ajuda quem precisar. Compreende, e estão buscando a espiritualidade e fazer o bem, né? E o nível 4 são as pessoas que realmente a presença já cura as pessoas, né? A simples presença já começa a curar. E que legal. Tem uma paranormalidade muito grande e tem todo o apoio espiritual. E o nível 5 de consciência é Jesus, Buda, é o último nível. O meu propósito... com o nível 4 aqui, no mínimo, eu tenho certeza. Foi o que eu pensei. Porque eu acho que a nossa conversa hoje foi muito curadora. Com certeza. E os meus alunos, eu quero levar todos no nível 3, no mínimo. Porque nós estamos entrando na 5ª dimensão. Isso vocês já sabem, né? E a 5ª dimensão é o fim do sofrimento. Nós estamos passando num momento apocalíptico. Ninguém mais tem dúvida disso, né? Mas como pensamento vem das crenças, que é energia e informação que vai para o universo. Não é Deus que cria apocalipse. A energia que nós emanamos para o universo e volta de todas as formas. Então, se uma pessoa chegar no nível 4, milhares de pessoas mudarão. Então, eu estou aqui hoje e quero estar sempre, que é maravilhoso o trabalho de vocês aqui, é fantástico. Eu vou recomendar para muita gente. E a gente te encontra como? Eu sempre esqueço de dizer isso, né? Importantíssimo. 51, pelo telefone 51 999 08 19 33. WhatsApp?
WhatsApp. Ou Instituto Zélia Vilarinho. Depois o Thomas tem como colocar isso ali, né? Podem colocar. Consegue. Podem me ligar. Eu atender telefone é difícil, porque eu atendo online. Gente do mundo inteiro. Imagino. E atendo online, atendo também presencial. Mas o meu foco é cursos, porque aí eu posso mudar a vida das pessoas. E a minha grande meta... Parece loucura, não caio duro. A minha grande meta, antes de ir para a casa do pai, que a gente vai continuar depois trabalhando, né? Eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida que a gente continua, né, da espiritualidade. Todos nós, todos os humanos, um dia chegarão à iluminação. Talvez tenha que passar muitas vezes. Demorar mais, outros menos. Mas todos vão chegar lá. E a minha grande meta é atingir 1 milhão de pessoas. Mas para atingir 1 milhão de pessoas na 5ª dimensão, eu tenho que fazer alguma coisa que meus alunos vão fazer, vão multiplicar e multiplicar, não eu diretamente, mas que todos os meus alunos possam ajudar as pessoas a mudar. Se uma pessoa se iluminar, chegar na 3ª ou 4ª dimensão, na 3º ou 4º nível de consciência, já milhares de pessoas mudam. Você pode não conhecer, mas lá do outro lado do mundo eles começam a receber essa frequência vibracional e vai chegar no corações das pessoas. A internet está aí, né? O podcast está aí para essa mensagem, ela vai ficar eternizada, né? De uma forma ou de outra, né? A gente não vai estar mais aqui daqui, sei lá, 70, né? 80 anos. Com certeza. Mas essa mensagem vai continuar. Com certeza, cada vez mais. O mundo vai mudar. O planeta Terra vai ser um planeta de pessoas iluminadas, generosas, de igualdade, que todos têm oportunidade de mudar. E eu acredito que se eu mudar, o mundo muda comigo. Eu não gosto do ser. Quando eu mudar, quando eu mudo, o mundo muda comigo. Então é isso que nós temos que fazer. E eu tenho muitos alunos, mais de 50 mil pessoas já passaram pelo Instituto de uma forma, com cursos, ou muita gente, né? Mas eu amo fazer. Eu posso estar até às vezes com resfriado. Eu começo a dar o curso, você foi, vai embora. Legal. As pessoas são maravilhosas. Eu tenho encontrado tantas pessoas lindas nesse mundo. A maioria das pessoas que eu encontro são pessoas muito lindas, maravilhosas. Legal. Fica aí a mensagem da Zélia. E o pessoal quiser entrar em contato com ela, né, para fazer, eu já vou falar agora com ela para fazer esse curso. E como é que é? Tu vai fazer também? Vamos junto, não? Vamos lá, né? Quanto mais a gente fizer, mais a gente aprende, né? A gente está sempre aprendendo. Eu tenho practitioner, tenho online, eu tenho crenças, só sobre crenças, todas as segundas à noite. Eu tenho na terça-feira o Dinheiro em Sua Vida, porque o dinheiro faz parte, é uma energia. Né? Sim. E não é técnica. E talvez seja esse que eu preciso, e não para ter, mas justamente para desbloquear muitas vezes crenças que a gente tem, né? As crenças, trabalha só com crenças, né? E temos o Transformando-se, temos o Modelagem, eu até esqueço, todos os cursos, tem o Master, tem muitos cursos, eu só tenho que dar uma olhada. Que legal, que legal. E é maravilhoso, a gente nota no olhar das pessoas, as pessoas ficam tão bonitas depois de fazer o curso, ficam tão lindas, assim como vocês, são pessoas já de um nível de consciência elevado, eu sinto isso. Sim. Obrigado. Eu diria que a minha armadura ela caiu um bom tempo já. Hoje eu uso ela a meu favor quando eu preciso. Claro. Mas ela tem um peso bem diferente do que ela tinha antes. A vida muda, né? Você já não sofre mais, o sofrimento vai embora, é o fim do sofrimento. Você precisa de uma coisa, vem para você, porque cada vez que você tem uma meta na vida, todas as vezes que você tem uma meta, essa meta vai para o sistema nervoso, e o sistema nervoso transmite para o universo. E o universo é que vai buscar as situações para te trazer. Sim. Você não precisa mais pensar, ele traz para você. Legal.
Então, É uma pena, né? é muito... A gente não quer. Só uma hora, não Thomas. Não tem como a gente botar aí 3 horas de conversa, Thomas. Por favor. Ai, Então, mas com certeza a gente vai aguardar a Zélia mais uma vez, né? A gente vai trabalhar juntos. Nós vamos trabalhar juntos. Que Vou bacana. falar, não sei se o Maurício vai estar aí ou com quem que eu vou falar agora. Tá, Que tá, bacana. sim. Nós vamos continuar. Nossa, vai ser um prazer enorme. Prazerzaço. Exatamente. Então, agradecer aqui mais uma vez a Zélia por estar aqui com a gente, né? Se disponibilizar esse período, 1 hora que parece que foi só 10 minutos, assim, de tão rápido que passou. Um papo super gostoso, né? E chamar o pessoal aí pra Fórmula também, mais uma vez, né? Quem quiser patrocinar o nosso podcast aí, a gente também tá disposto, né? Aberto para ter mais conversas como essa, com gente interessante, com assuntos interessantes que só faz a gente evoluir e prosperar nessa caminhada, nessa jornada que a gente tem aí. Queria deixar também aqui o meu @ Cássio _2_ Machado, né? Pessoal que quiser entender mais um pouco aí de finança, tiver com algum probleminha, assim, que eu possa estar ajudando. Então, eu fico também à disposição e deixar o @ da Eli aqui para falar sobre mais um pouco, né? Do trabalho dela. enfim, complementando até muito do que a Zélia trouxe. Mas eu vou deixar agora o meu @ pessoal, que é @lod.eliane. Então, sigam lá. Gente, lembrando mais uma vez, né, Cássio e Zélia, enviem o link desse podcast, compartilhem, ajudem a Zélia a bater a meta de 1 milhão, né, Zélia? Então, a gente tem várias formas de estar ajudando outras pessoas e eu tenho certeza que compartilhando esse podcast você vai estar ajudando os teus amigos, a tua rede de pessoas e contatos. Então, não deixe de compartilhar. Obrigada, gente. Gratidão. Obrigada, Zélia, pelo grande Gratidão é minha, ensinamento. muito grande. Foi maravilhoso falar Foi com lindo. vocês. Como eu disse, eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Pessoas tão maravilhosas e lindas. Muito obrigado. Obrigada. Então tá, valeu, pessoal. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.